Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, que Deus venha abençoar cada um de vocês, venha iluminar os passos de vocês, amém? Que venha ser um dia abençoado, iluminado por Deus sobre a vida de vocês. Vamos aqui para mais um vídeo a respeito da curiosidade sobre o início da criação de Deus, a respeito da Bíblia, do livro de Gênesis, que é o principal, que ali fala muito do começo da criação de Deus. Já falamos duas a respeito da Terra, do Sol antes de existir, já existia a luz. E ontem eu postei o vídeo a respeito da curiosidade sobre o homem e a mulher, que Deus fez a mulher não na cabeça para comandar e não nos pés para ser pisada. Amém? Vamos aqui agora, hoje, falar a respeito da curiosidade sobre a Terra. Você já deve ter lido isso, né? Então pega a sua Bíblia, pega a sua caneta e o papel e vamos para mais uma vez falar a respeito da palavra de Deus. Amém? Então o nosso tema hoje é: a terra já existia, mas estava sem forma e vazia. Esse texto nós vamos encontrar lá no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 1 e o versículo 2 a respeito disso, né? Porque a gente vê que muita gente lê a Bíblia, né? Lê o início da Bíblia e não percebe um detalhe curioso a respeito da terra, né? Então, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, né? Então, aqui a gente já começa a olhar a curiosidade, né? Que o texto nos diz que Deus criou a terra sem forma, e ele diz que a terra estava sem forma e vazia, né? Então Deus criou ali a terra sem forma e vazia. Então isso nos mostra algo interessante a respeito de que antes de Deus começar a organizar tudo nos 6 dias, né? Nos 6 dias que ali o Senhor organizou tudo, nos 6 dias da criação, a terra já existia, né? Então, mas ela estava em um estado de desordem. Ela já existia, mas era sem forma e vazia, estava numa desordem, né? Estava ali, vamos dizer, num canto ali, né? Então, nos dias da criação, Deus começa a colocar ordem nos caos, né? Começa a colocar ordem na terra, né? A gente já vê Deus começar a colocar ordem, porque uma das primeiras ordens foi: onde havia escuridão, Deus criou a luz. Onde havia vazio, Deus colocou vida. Onde havia desorganização, Deus cria separação, céu, mar e terra, né? Ali os três ali, céu em cima, mar, né, onde tem toda a água, e a terra que a gente pisa, cultiva, né? Então ali a terra era desordem total, mas aonde há Deus não há escuridão, há luz, né? Onde estava vazio, Deus colocou vida, e onde era desorganizado, Deus colocou a separação, né? Então isso revela algo muito profundo para nós sobre o caráter de Deus, porque Deus é especialista em pegar o que está vazio, bagunçado ou destruído e transformar em algo cheio de vida. Escreve no comentário se você era assim e Deus te transformou. Amém? E aqui também a gente pode ver que tem alguma aplicação espiritual sobre a nossa vida. Assim como Deus pegou uma terra sem forma e vazia e transformou em um mundo cheio de vida, ele também pode pegar uma vida bagunçada, sem direção, sem esperança e transformar completamente, né? Assim, se você tá com a vida desse jeito, escreve no comentário aí se sua vida tá assim bagunçada, sem direção. Escreva aí, porque Deus pode te transformar. Aqui fala, porque assim como ele pega uma vida bagunçada, sem direção, sem esperança, e Deus transforma completamente. Assim era a terra. A terra era uma sem forma e vazia. E Deus fez o quê? Só tinha escuridão. Deus colocou luz. Era vazia, Deus colocou vida. Ela era desorganizada e Deus fez a separação entre os três: céu, mar e terra, né? Porque o mesmo Deus que começou a obra no livro de Gênesis ainda continua criando, restaurando e dando propósito até hoje, né? O mesmo Deus que criou ali em Gênesis ali, ele nos dá propósito de viver a palavra, de viver ministrando a palavra, de viver buscando a palavra dele, né? Então quer dizer que, ou seja, né? Se Deus organizou o caos do universo, imagina o que ele pode fazer com a vida de uma pessoa que se entrega a ele. Imagina aí. Você não é cristão ainda, sua vida está bagunçada, está sem direção, está desorganizada 100%.
Você às vezes nem sabe o que você vai fazer da sua vida. Agora imagina, você entrega ela a Deus, que pegou a terra, que era sem forma, era vazia. Deus deu luz, Deus deu vida, Deus deu organização para ela, que ela era totalmente desorganizada. Imagina o que Deus pode fazer com a tua vida, meu filho. Imagine aí, para um tempinho e imagina o que Deus pode fazer, as maravilhas que Deus pode fazer. Assim é Deus. Como Deus fez na criação do mundo, Deus faz até hoje. Quantas são as pessoas que vocês conhecem que muita gente dizia que não tinha mais jeito e foi lá e aceitou Jesus e Deus foi e fez um renovo na vida dele. Amém? Escreve aí no comentário se vocês têm gostado dos vídeos, se vocês a favor desse tipo de vídeo aí. Amém? A respeito da palavra de Deus, porque nós estamos aqui para expressar o ID de Jesus, pregar a palavra, levar a palavra às pessoas que necessitam ouvir. Escreve aí nos comentários o que vocês têm achado. Amém? Fiquem todos na paz e que Deus possa abençoar cada um de vocês.